Bom dia! Às 11 horas da manhã, começando mais uma live com o tema de hoje será que vale a pena prospectar no Google, usar essa ferramenta? Quais negócios de TI valem a pena? Quais não valem? Quando começar? Então, o tema da live de hoje vai ser sobre utilizar o Google como ferramenta para você captar contatos, gerar cadastros, sabe, criar os seus leads para que você possa depois entrar em contato e vender, né? A prospecção. Quem não me conhece, eu sou o Ronald Perrini. Eu falo sobre fechamentos de contratos para empresas de TI. Esse é o tipo de conteúdo que eu compartilho aqui nas minhas redes sociais. Seja muito bem-vindo aqui à live e o tema de hoje é sobre usar o Google. Então deixa eu fixar aqui o tema hoje. Quando vale a pena usar o Google como ferramenta de prospecção? Todo mundo que tem negócio em TI, a gente precisa botar... vendas é um funil, né? E a gente precisa encher esse topo do funil para que a gente possa ir lidando com esses contatos, né? E aí, esses contatos, a gente vai fazendo a apresentação, vai mostrando nossa solução, vai fazendo demo, vai avançando os contatos para que no final caia uma venda. Então, isso é natural, né? Então, vendas é um funil. Você precisa botar contatos no topo do funil, depois você vai lidar com esses contatos, que é marcar reunião, ir lá visitar o cliente, levantar o ambiente dele, apresentar, depois enviar proposta, depois negociar, depois fechar, e a venda acontece no final, tá? Então isso é normal. Agora, se você não está colocando contato no topo do funil, olha, você tem um problema sério porque você não tem previsibilidade de quando que a próxima venda vai acontecer. Muitas pessoas e empreendedores trabalham da seguinte maneira: eles são muito bons no que fazem, e isso eu vejo porque eu lido, a maioria das pessoas que eu lido são empresários que têm muito conhecimento técnico. E muitas vezes o cara é muito bom, ele até constrói uma equipe técnica que ele orienta e ele executa um trabalho muito bem feito. E quando isso... Tem que tomar cuidado com esse ciclo, porque quando esse ciclo acontece... aí é que você corre um risco que muita gente não está percebendo. Porque, olha, se eu executo um trabalho muito bem feito, meus clientes gostam e eles me indicam, o que acontece com o empresário? Ele fica sempre recebendo indicação. Então ele recebe uma indicação agora, outra vez ele vai receber uma outra, e volta e meia sempre vai chegar a indicação. Por quê? Porque o cara é bom e os clientes reconhecem que ele é bom. Só que você viver de indicação, isso te traz dois problemas. O primeiro é que você nunca tem previsibilidade de quando vai chegar a próxima indicação. Apesar de você sempre receber indicação, mas você não tem previsibilidade de quando vai chegar a próxima. Você não sabe se até o final do mês de abril, quantos contatos você vai receber e quantas reuniões com novos clientes você vai fazer. Você não tem essa informação. Pode ser que chegue uma indicação hoje, ou pode ser que chegue na próxima semana, tá? Então, esse é o primeiro problema, é a questão da previsibilidade. E quando você trabalha de forma profissional na sua área comercial, você precisa ter previsão do que vai acontecer, das ações, tá? Isso, dentro da área comercial, é chamado de forecast. O que é forecast? Forecast é você ter ali o seu controle dos contatos, das visitas, das oportunidades, das propostas, e aí você sabe como que está caminhando, né, cada contato, cada visita. Isso é chamado de pipeline, né, esse dashboard, esse gráfico com todas essas informações. E o forecast é aquilo que você tem de previsão que vai fechar em um determinado período. Você pode fazer forecast, por exemplo, do mês de abril, você pode fazer forecast do semestre, você pode fazer um forecast do ano, tá? Então, forecast é a previsão do que você vai fechar para frente. E aí, se você não tem previsão de quantos contatos você está recebendo, você tem um problema, que é você não está trabalhando de forma profissional. E você pode trabalhar de forma profissional para você ter mais resultados. E é isso que eu venho divulgar aqui nos meus canais. Eu posto vídeo todos os dias aqui no Instagram
No grupo de Telegram, quando termina essas lives, eu faço áudios complementares, que eu dou sacadas extras de uma forma mais íntima. Então, se você não está no grupo de Telegram, clica na minha bio, se inscreve no grupo de Telegram, ou se você está vendo no YouTube, clica no link da descrição e participa do grupo de Telegram, porque lá tem sacadas exclusivas. É como se fosse um resumo da live, só que com o meu ponto de vista, tá bom? Então, tá feito o convite. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, se você não tem previsão de quantos contatos você vai receber, você fica perdido, porque você não sabe quando que você vai crescer. Então, se você não sabe quando você vai crescer, você não sabe qual vai ser o crescimento da sua empresa nesse semestre ou nesse ano. Você pode até estimar que no ano de 2020 eu quero crescer 30%. Eu já vi muito empresário falar isso. E eu olho e falo, cara, interessante, legal. O cara sabe dos seus números, né? Ele setou a meta. Mas uma coisa é setar a meta, outra coisa é trabalhar para conseguir a meta. E o que eu te recomendo e te aconselho fortemente é que você crie estruturas para trabalhar de forma profissional para você conseguir atingir suas metas. E onde que entra o Google em tudo isso? O Google é uma ferramenta que ele está trabalhando na boca do funil para puxar clientes para você, para atrair clientes que estejam dentro do seu perfil, certo? Quando um cliente, ele por livre e espontânea vontade, ele deixa um contato para você, ele automaticamente se torna um lead. Quando um cliente deixa um contato para você e ele sabe o que você faz, e ele sabe que ele tem um problema e que você tem a solução, ele se torna um lead qualificado, certo? Então é isso que você precisa setar como meta na prospecção. Então eu falei que eram 2 problemas quando você não tem, quando você não está trabalhando de forma profissional. Então o primeiro problema é a falta de previsibilidade. Tá, legal. Então você precisa ter previsibilidade. E o segundo problema é o crescimento. Porque você quer crescer. Se você tem seus clientes e dentro da sua carteira de clientes você tem 2 ou 3 clientes que sustentam a sua empresa, você já parou para pensar, né? Eu tenho certeza que você sabe que se um cliente sair, você vai ter sérios problemas. Muitas vezes vai precisar enxugar a equipe, vai ter que demitir, ou pior, pegar empréstimo em banco e vai passar por problemas financeiros. Então o que eu aconselho é que você trabalhe sempre para aumentar a quantidade de clientes que te pagam por contrato, para você balancear, para você sempre ter um balanço ali no seu negócio, né? Para a sua entrada, a sua receita, ela é melhor que ela seja balanceada com vários clientes do que você depender de 1 ou 2 clientes. Ah, Ronald, eu já tenho esses 2 clientes comigo já há 5 anos. Eu falo, cara, parabéns, você faz um bom trabalho. Muitas outras empresas de TI também fazem bons trabalhos, mas acontece uma crise como essa e o cliente ele precisa reduzir o contrato. O que acontece? Ele vai te fazer uma solicitação para reduzir o contrato, para pagar menos. E muitas vezes ele já vai chegar dizendo o que ele quer reduzir o escopo. Fala, não, faz menos, cara, não precisa fazer isso aqui para mim, não reduz tal, entendeu? Não me presta suporte, não me dá isso nesse mês, enfim. Ou seja, porque ele precisa pagar menos. E o que você pode fazer? Você pode, primeiro, construir a sua área comercial para atrair clientes. Isso eu acho que é obrigação de qualquer empresário ou qualquer líder de empresa de TI, tá? E aí, muitas vezes eu não quero falar de empresário, não, porque às vezes você tem uma empresa de TI, mas você comanda. A empresa não é sua, mas você comanda, você dita ali quais são as regras e você define as estratégias e cria os planos para que eles sejam executados, para que você consiga atingir suas metas. Às vezes você está nesse cenário. Olha, o papel do líder, de quem lidera uma empresa de TI, é ter a visão do empresário. Visão de dono. O dono, ele é óbvio que ele precisa ter essa visão. Agora, quem é líder, muitas vezes, recebe, né, a instrução. Não, você, cara, eu quero que aqui na minha empresa vocês tenham visão de dono. Fala para os funcionários, tá? Só que o que é a preocupação do dono? Primeiro,
Vamos pensar aqui. Se o dono ele está preocupado em atender bem os seus clientes, beleza, é um nível de preocupação, é um nível de maturidade, né? Igual uma criança. Primeiro quando o bebê, né, ele engatinha, depois de engatinhar, ele passa a dar seus primeiros passos, certo? Vai crescendo, depois ele já vai ficando uma criança mesmo e consegue correr, por exemplo, tá? Isso é um processo de evolução natural. Então, se você está preocupado hoje, sua única preocupação é atender bem os seus clientes, você ainda está na primeira fase. É um processo de evolução natural. Se você está preocupado em atender bem os seus clientes, certo? E adquirir novos clientes, você já está na segunda fase. Beleza, é um processo de evolução natural. Agora, qual é a terceira fase? É você construir processos para que a aquisição dos clientes ocorra de forma processual mesmo, que aquilo vai acontecer. Por exemplo, quando você define atividades e ações que a sua empresa precisa executar todas as semanas, o que vai acontecer é que semana que vem vai executar e você vai ter resultado. Quando você faz uma prospecção, você tem um resultado. Você está dizendo que, então, todo mundo que prospecta consegue visita. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando você entra em ação, você tem um resultado. Você fez um contato com o cliente e ele pode, sim, querer te receber para uma visita ou pode não querer. Ele dizer que sim e ele dizer que não, você teve um resultado. Ele não quis, por exemplo, se for o caso. Se ele não quiser, você tem uma oportunidade, que é parar para avaliar o que fez ele não querer e se a sua comunicação está realmente atrativa para aquele perfil de cliente. E aí, quando você faz essa avaliação, você tem a oportunidade de melhorar. E você tem depois a oportunidade de tentar de novo. E quando você tenta de novo, você tem outra resposta, você tem outro resultado. Pode ser que o cliente queira, pode ser que não. E se não quiser de novo, você vai entender por que esse cliente não quis. E você vai perguntar, você tem a oportunidade de perguntar para ele, olha, tá bom, entendi que você não quer, você não precisa. E você vai ajustando a sua comunicação. Seja resultado positivo ou resultado negativo, você está evoluindo. E uma hora você vai entender o que os clientes querem. E você vai falar o que os clientes querem. Isso vai fazer com que eles queiram sentar com você para uma reunião. Lembra, o objetivo da prospecção é conseguir reunião. Não é vender por telefone, não é dizer que a sua empresa tem anos no mercado, que você é bom, que isso, que aquilo, que você atende segmentos. Não. O objetivo final é conseguir reunião. Se você precisa dizer que a sua empresa tem 20 anos no mercado para criar vontade, né, no contato, na pessoa que está fazendo contato com você ali, para ela te receber para a reunião, beleza. Isso aí é uma estratégia dentro do seu objetivo. Mas o objetivo da prospecção é conseguir reunião, tá bom? Então não se engane. Você tem que conseguir reunião. Se você vai ligar para o seu cliente e falar, oi, eu sou o Ronald, sou especialista em segurança da informação, estou entrando em contato porque minha empresa tem 20 anos de mercado e eu nunca visitei você, eu tenho você aqui na minha carteira de cliente e eu gostaria de marcar uma visita, uma reunião para a gente poder falar só sobre tecnologias para a segurança da informação. Podemos? E bom que a gente bate um papo, toma um café, faz um network. Ou seja, se o cliente querer, você conseguiu o seu objetivo, que é conseguir a reunião, tá? Então vamos lá. Então, quando você entra em ação, você tem resultado. Resultado pode ser positivo ou pode ser negativo, mas você só tem resultado se você entra em ação. É impossível você chegar a estudar tudo e não, tomar ação. É impossível eu pegar um livro sobre natação, escrito pelo Michael Phelps, como nadar rápido em 30 dias, Michael Phelps, vamos dizer que ele escreveu esse livro, e aí eu leio, e eu entendo tudo de natação. Eu falo, caramba, entendi. Ah, então a braçada é assim, né? Ah, quando a mão entra na água tem que ter essa curvatura. Ah, e quando eu for puxar a água tem que fazer uma palma. Ah, entendi. Ah, e na hora de respirar. Ah, então são 3 braçadas para levantar a cabeça e respirar. Ah, tô entendendo. Tá bom. Cara, e o aquecimento é para pular. Ah, cara, eu posso ser expert no livro ali, na teoria. Tá bom? E aí,
Depois que eu li o livro, tô lá confiante e chego pro professor, me matriculo num clube que tem natação aqui do lado da minha casa. E chego pro professor e falo: oi, professor, tudo bem? Olha, deixa eu te falar, já estudei tudo sobre natação, tá? Tô começando hoje, não sabia nadar, mas era meu sonho, mas eu sempre quis aprender a nadar, já estudei tudo, eu tenho livros, assisti vídeos, inclusive comprei treinamento online. Agora, professor, é o seguinte, eu vou botar o traje de banho, que eu vou pular na piscina. Só que antes, eu queria perguntar pro senhor o seguinte, senhor, vê se eu tô nadando bem. Olha aqui, olha pra mim aqui. Ó, olha o movimento. E o professor ele vai olhar e vai falar: poxa, cara, eu não consigo avaliar. Você tem que pular na água para eu ver, né? Então, cara, você tá estudando sobre prospecção, você tá aprendendo, tá lendo teorias, tá conversando com outras pessoas, vendo, não sei, vídeos de marketing, participando desse vídeo, isso não vai fazer você ter resultado. O que vai fazer é você entrar em ação. Entendeu? É a mesma coisa lá, cara. Como é que o professor ele vai avaliar se o cara tá nadando bem, se ele tá do lado de fora da piscina simulando? E a pessoa tá perguntando: professor, vê se eu nado bem. Olha aqui, tá certinho e tal. Ou seja, não tem como. Ele vai falar pra você, falar: olha, para eu te avaliar, pula na piscina. E quando essa pessoa pular na piscina, pode ser que ela tenha coordenação motora suficiente para fazer o movimento bem, para que ela já esteja muito mais preparada, que ela consiga, de repente, nadar mais rápido, né? Aprender mais rápido que um iniciante, tá bom? Pode ser, ou pode ser que não. Ou pode ser que ela pule e ela não consiga executar o que ela entendeu ali na teoria. Enfim, ela entrou em ação e é assim que a pessoa evolui e a pessoa cresce, tá? Na prospecção é a mesma coisa. Então, se você souber de estratégias, de técnicas, táticas, não, vou fazer isso, não, tem que fazer isso, tem que montar o avatar, a persona, público-alvo, não, mas aí eu tenho que botar meu produto, não, mas tem que ter uma carinha bonita, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. Cara, se você já está estudando, o que vai te dar resultado não é estudar, é sim entrar em ação, tá? E quando você cria processos na sua empresa que você vai pedir para alguém executar, ou seja você, enfim, mas você cria processos que são executados pela sua empresa, você está entrando dentro d'água. Mesmo que você não tenha resultado na primeira semana, mesmo que você não tenha resultado na segunda semana, tá? Lembrando que resultado é relativo, porque há alguns minutos atrás eu estava explicando. Quando você faz contato com uma pessoa, você já tem resultado. Ou a pessoa quer ou não quer. Então, você entrou em ação, você já vai ter um resultado. Em cima do resultado que você vai trabalhar para melhorar. Agora, quando você tem processos, você está trabalhando de forma profissional e é isso que eu venho aqui te aconselhar. Tá? Trabalhe a sua prospecção de forma profissional. Você precisa ter estratégias que fazem entrar contatos ou cadastros de pessoas, certo? Para você, esse contato chega para você. E se você for pensar que toda interação, né, com um cliente tem uma jornada, certo? E essa jornada ela é formada em um funil, então você precisa conseguir, né, contatos para que essas pessoas entrem no topo do funil, porque esse é o primeiro passo. Agora, muito se engana que o primeiro passo que você precisa fazer é chegar ao contato. Não. Você, como empreendedor, você tem um passo anterior, que é o passo de montar estratégias para atrair clientes. E eu vou falar sobre como fazer isso no Google. Então, primeira resposta que eu tenho para dar é o seguinte: qual tipo de empresa vale a pena usar o Google como ferramenta de prospecção? E aí, eu falo para você, todas, tá bom? Eu já estou logo respondendo. Todas. Por que todas? Porque o Google é uma excelente ferramenta de busca, certo? Desculpa. O Google é uma excelente ferramenta de busca. As pessoas que têm problemas, o que elas fazem? Elas abrem o Google e dão um Google, né? Elas pesquisam. Quem é da área técnica sabe que já chegou num cliente, já viu lá, erro número 1821. E aí foi no Google, botou lá, erro número 1821, sistema tal. O Google vai lá e dá a resposta. Ou seja, a pessoa que faz pesquisa, ela tem um problema que ela precisa resolver.
ou ela tem uma necessidade que ela precisa de uma informação específica, tá bom? Vamos colocar assim. Então, quem usa o Google tem esse comportamento. E aí, por que eu acho que todas as empresas devem testar, pelo menos, prospectar no Google? Por quê? Porque uma pessoa que está pesquisando no Google, ela antes de pesquisar, ela já está na cabeça dela pensando, poxa, eu tô com essa situação aqui, cara, como que eu resolvo? Como que eu resolvo? Deixa eu ver no Google, tá? Então, aquele momento da prospecção, ela está pensando, cara, como que eu resolvo? Aí eu olhando o Google. Diferença desse momento para Instagram e Facebook é o seguinte, quando eu tô lá no meu no celular tá aqui, tô aqui mexendo no meu celular, tô lá, vou entrar no Instagram, deitado aqui no sofá. Aí, o que eu tô vendo? Eu tô ali buscando entretenimento. Muitas vezes eu quero ver uma foto de um amigo, de pessoas que eu gosto, de conhecidos, de familiares. Então, tô buscando entretenimento, tá? Ou posso estar buscando também humor, mas enfim, ou me conectar com amigos. Eu não tô buscando uma solução de problema. Entende isso, tá? Então, quando você usa essa rede de Instagram, de Facebook e até de LinkedIn, ninguém entra no LinkedIn e fala, cara, deixa eu resolver aqui sistema lento. Deixa eu resolver aqui eu tô vendo o Hélio que comentou, fez um joinha. Deixa eu resolver aqui problema da minha telefonia que não tá funcionando. Ou relatório de billing de telefonia. Ou, cara, tô pagando caro. Deixa eu ver aqui no LinkedIn como que eu resolvo para pagar barato. Ninguém faz isso, né? Eles botam essas pesquisas no Google. Mas no LinkedIn a pessoa está lá para entretenimento. Então, o que você tem que fazer? No LinkedIn, a sua comunicação tem que ser diferente da sua comunicação no Google. No LinkedIn, se a pessoa está vivendo, se ela está ali passando o tempo, né, por entretenimento, você tem que mostrar no feed, na hora que passar, tem que mostrar um anúncio de algo que conecte com aquilo que a pessoa queira, certo? Então é diferente. Então você tem que. É como se você desse uma amostra. Quando eu for descer, eu for no supermercado, agora acho que na quarentena, eu não sei se está rolando, mas antes tinha amostra de queijo, amostra de produtos. Então, o que acontece? Eu estou indo lá no mercado que eu vou comprar alguma coisa, ou carne, eu já tenho meu objetivo ali, certo? Então eu entrei naquela rede por um objetivo. E de repente me dão uma amostra, falam, olha, tem isso aqui, você quer? Eu falo, caramba, quero. Às vezes eu nem queria, nem passava pela minha cabeça. Então nas outras redes sociais, o seu objetivo é fazer o seguinte, é você mostrar algo que a pessoa queira. O que a pessoa quer? Você consegue ter uma pista. Se a pessoa tem problemas, certo? Você tem que montar anúncios falando que essa pessoa ela pode resolver um problema, uma situação que ela esteja passando. Do tipo, olha, acontece essa situação com você? Se acontece, clique aqui e receba um contato de um consultor experiente para te fazer uma análise gratuita, por exemplo. Tá bom? Enfim, beleza. Então, foi. Isso nas outras redes. Agora no Google. E no Google? No Google é o seguinte. No Google não, cara. No Google a pessoa já tá... cara, é lead quente, sabe? É um contato que tá com um problema e quer resolver. Agora, como que você faz no Google? Então, se no Google o comportamento da pessoa que ela tá com um problema na cabeça, né? Naquele momento que ela resolveu abrir o computador e escrever. Ela tá pensando no problema. Ai, meu Deus, cara, não preciso ver isso. Então, ela bota lá no Google. Então, o seu papel como empresário é pensar o seguinte, olha, eu vendo... Ó, o Hélio tá interagindo aqui, então eu vou usar ele de exemplo. Hélio, você vende solução, acho que de telefonia, não é isso? Escreve pra mim aqui, que eu vou usar, eu vou dar preferência aqui pra quem tá interagindo, tá? O Tomás botou, o Google já faz filtro, o VIP Comp falou, então eu quero usar o exemplo de vocês. Escreve pra mim, eu vendo ou eu trabalho com solução tal, tá bom? Eu vou usar o exemplo. Mas enfim, vamos lá. No Google, eu vou pensar, cara, eu trabalho com solução de telefonia, tá bom? Vamos dizer, trabalho com solução de telefonia. Então eu penso, olha, clientes que não têm a minha solução, que problemas eles podem ter? E aí eu vou elencar 2 ou 3 problemas. Suporte. Aqui o Hélio comentou, suporte. Vamos lá. Solução de telefonia, vamos botar suporte.
olha, clientes que não tem problema com suporte, quer dizer, nossa, cliente que não tem atendimento, né, por outros prestadores, porque suporte não tem. Então, cliente que está comprando um suporte de um outro prestador, certo? Que não fornece todos os benefícios que eu forneço, por exemplo, eu tenho monitoração, tenho SLA, eu atendo usuário, eu atendo servidor, eu atendo o que for, certo? Atendo segurança, e eu sei que muitos clientes que vêm para mim, muitas vezes não tem um suporte que atende rápido. E eu sou muito bom, tecnicamente, eu atendo rápido, tá? Então, beleza. Você vai pegar e você vai elencar quais são os problemas que clientes que não têm o seu nível de suporte possam estar passando. Beleza, então pensa o seguinte, então os clientes que vêm para mim, normalmente eles reclamam que ele tem uma pessoa de suporte, essa pessoa tem baixo conhecimento, e às vezes acontece um problema de, sei lá, rede lenta, servidor lento, de firewall, de segurança, essa pessoa não consegue resolver. E eles precisam de um serviço de suporte rápido, sabe, ou especializado, tá? Ou serviço de é isso que ele precisa, vamos lá. Um serviço de suporte rápido e especializado. Beleza. Aí o que você faz? Então você sabe que essa é a dor do cara lá, que tá pensando. Ele fala, nossa, essa situação tá acontecendo lá com o cliente. Ele fala, nossa, tem o Joãozinho aqui, um menino da informática. Caraca, eu já passei toda hora, eu sinto que ele fica batendo cabeça, ele tá perdido. Não, peraí, o gestor, né? Abre o Google e fala, deixa eu ver uma empresa que vai resolver isso. Sendo que o gestor, muitas vezes, o que ele vai escrever no Google? Ele vai botar assim, suporte de infraestrutura que atenda rápido? Provavelmente não vai, né? Provavelmente não vai. Então ele vai botar assim, suporte especializado em, e vai escolher uma ferramenta. Suporte especializado em Linux, em servidores em Windows, em Azure, em nuvem, isso é o que ele vai digitar para pesquisar. Suporte especializado em, pode ser, entendeu? E aí, quando ele digitar essa string, né, de como essa string mesmo, quando ele digita isso, o Google vai trazer as respostas. E aí, muitas vezes, não tem ninguém anunciando. E se você tiver um anúncio falando, olha, eu presto, atendemos de forma rápida e resolvemos todos e qualquer problema e todos os problemas referentes e aí botar a mesma string que ele pesquisou, a Azure, a AWS, a servidores Windows, a servidores Linux. Se você bota essa mesma string, o seu anúncio, ele se destaca. Porque na hora que a pessoa digita a busca que ela está precisando resolver, vai aparecer lá os resultados. E aí, aqui que está a sacada. É o seguinte, na hora que aparecem os resultados, vão aparecer vários resultados genéricos. E empresários de TI... Cara, eu acho que os caras não... Eu acho que o maior erro do empresário de TI é ser uma pessoa lógica e querer montar marketing. O marketing deles. Sabe? Porque o que eles botam lá? Aí na busca aparece lá os resultados. Aparece assim, suporte de TI no Rio de Janeiro. Empresa com 12 anos de mercado. Suporte de TI, ou seja, aparece a parte técnica da coisa. Entendeu? Sei lá, Ronald Perrini TI Soluções Corporativas. Atendemos a todos os segmentos de clientes, por exemplo. Tá bom? Então é isso. Isso é o que vai aparecer. Só que o seu anúncio, o resultado do seu anúncio, a exibição, ela deve aparecer outra coisa. Ela deve aparecer o problema que a pessoa digitou. Como é que é isso? Então, por exemplo, o cara lá digitou lá. Como resolver empresa de TI especializada em resolver Azure ou AWS. Em AWS. Na hora que ele dá o Enter, vai aparecer lá, empresa de TI, tal, empresa não sei o que de suporte, tal, vão aparecer várias. Se o seu anúncio tiver a mesma, conversar, né, com o que ele digitou, por exemplo, somos a Ronald Perrini TI, somos especializados em AWS e resolvemos problemas de forma muito rápida porque temos conhecimento técnico especializado, por exemplo, que é o que a pessoa quer. Você tem que pensar o seguinte, quando o cara digitou, o que ele quer? Ele quer resolver rápido e ele quer alguém que seja especialista, tá?
Então, quando aparecer o seu anúncio, você vai ter que, no título do anúncio, tem que estar conversando com a busca que ele fez. Ah, Ronald, então você está querendo me dizer que eu tenho que fazer 10 anúncios? Exatamente. Você pegou. Ah, mas não posso fazer um? Cara, você quer pagar um imposto a mais? Né? Você tem um custo de você fazer um. É da pessoa não ser mais específica. Você vai estar sendo um anúncio igual aos outros. Então aproveita, cara, porque as empresas de TI não sabem fazer anúncios. Você tem uma oportunidade de receber clique para todos os anúncios no seu segmento. Você tem isso aí de oportunidade, está disponível para você, tá bom? E aí, cara, quando o cliente, ele vê lá, vamos dizer que exibiu 5 anúncios. Empresa, não sei o que, 12 anos de mercado. Empresa tal, atendemos no Rio e Grande Rio, né? Empresa, não sei o que, atendemos em todo o Brasil. Empresa especializada em AWS e resolvemos seu problema em um dia, por exemplo. Sei lá. Mas só estou falando. O que está mais atrativo para quem está pesquisando? Ele vai ver, porra, eu estou com problema de AWS. Eu digitei AWS, cara, eu vou nesse aqui. Ele clica no anúncio do AWS. Entendeu? E aí ele abre a sua página. E nessa sua página, você tem que estimular para que ele deixe o contato. Por que uma pessoa deixaria um contato? Por quê? Olha, eu infelizmente não estou conversando, né? Se eu estivesse conversando com alguém, eu ia queria ouvir o que a pessoa ia falar aqui. Mas eu já vou dar a resposta. As pessoas, elas deixam contato quando elas acham que vão ganhar alguma coisa com isso. Tá bom? Então, só tomar um cafezinho aqui para dar uma refletida. Beleza. Elas deixam contato porque elas vão ganhar alguma coisa com isso. Faz sentido, né? Normalmente as pessoas, elas têm interesse por detrás. Então vamos pensar na jornada do gestor. O que o gestor está fazendo? O gestor, ele estava com problema, ele estava pensando lá na situação. Ai meu Deus, estou passando por essa situação. Depois ele abriu o Google, pesquisou. Cara, deixa eu ver como resolve. Viu lá como resolve. Apareceu lá, ele digitou na string. Suporte, empresa especializada em AWS. Apareceu o seu anúncio lá, dentre outros anúncios, mas o seu está específico falando de AWS. Ele vai se interessar mais pelo seu, porque ele quer aquilo. Então, o seu chamou atenção, você passou aqui. Veio a página. E está lá um form lá para ele deixar contato. Qual é a jornada dele? Ele pensa o seguinte, olha, eu estava precisando, encontrei a empresa e agora a empresa está me pedindo um contato. Por que eu deixaria o contato aqui? O que eu ganho com isso? Então você, como empresário, a sua estratégia é mostrar para a pessoa o que ela ganha deixando o contato. Não é só porque ela está com problema ou não. Quando ela abrir a sua página, ela vai avaliar se ela vai deixar o contato ou não. Ela vai avaliar se isso vai ser bom para ela, se é seguro. Sabe, se ela não... Sei lá, se não é phishing de informações, não é alguma empresa que está coletando informação aí, ela quer ver se é verdade mesmo. Né? O anúncio chamou atenção, ela já clicou. Então, ali na página, você tem que oferecer algo que ela queira. O que ela quer nessa jornada, dessa situação? Ela quer resolver o problema dela, certo? Necessariamente ela já quer pagar? Muitas vezes não quer pagar. Será que ela quer conversar com alguém que saiba mais que ela? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma pessoa que está sofrendo um problema quer conversar com uma pessoa que saiba mais que ela. Tanto é que nesse final de semana eu tava... Cara, como é que eu posso falar isso? Bom, eu tô pensando na equipe, né? Na equipe. Hoje a minha empresa tem uma equipe de 7 pessoas, contando comigo, tá? Dessas 7 pessoas, eu tenho outros negócios, tá? Esse é um negócio que eu tenho, que é uma produtora. Cara, eu nunca falei isso, mas enfim, mas é só para exemplificar, porque eu acho que agora vai ser importante. Eu tenho uma outra empresa, que é uma produtora. Nessa empresa sou eu e mais um sócio e tem 5 funcionários. E aí, eu estava pensando nesse sábado como deixar mais produtivo os funcionários. Então, eu estava vendo conteúdo sobre liderança. E eu estava querendo saber como é que eu ia lidar ali, com o que eu poderia fazer melhor para ajudar a galera a produzir mais. E aí, eu mandei uma mensagem para Mariana.
que é uma pessoa que eu conheço, ela faz parte lá de um mastermind que eu participo, e eu mandei uma mensagem: oi Mariana, tudo bem? Olha só, tô com essa situação aqui, queria que eles produzissem mais, tal. Ou seja, eu entrei em contato com ela porque eu tinha um interesse. Qual era o interesse? Conversar com uma pessoa. A Mariana é especialista só em liderança, ela fala com vários líderes aí de multinacionais, ensina a pessoa a ter cabeça de C-level, sabe? Ensina um diretor, uma pessoa que lidera equipe com 100, 200 pessoas. Então, um líder que lidera outros líderes que lideram equipes. Então, é isso que é o trabalho dela. E eu entrei em contato para poder pedir dica, certo? Então, o que acontece? Naquele momento, eu tive o interesse de conversar com alguém que sabe mais que eu. Entendeu? Por quê? Porque eu tava pensando na situação. Falei, cara, olha, eu acho que dá para ser mais produtivo, acho que dá, mas eu não tô conseguindo puxar a equipe, não tô conseguindo fazer com que eles façam mais e tal. Dá para ser mais produtivo, mas como é que eu faço? Como é que eu aplico isso na prática e tal? E aí mandei uma mensagem para ela porque eu tinha interesse de ter uma orientação ou uma conversa de uma pessoa que sabe muito mais que eu. Então, voltando para o exemplo que eu estava falando do seu cliente, o que você tem que fazer? Você tem que oferecer exatamente isso. Isso a pessoa quer. Então, um gestor que está passando por dificuldade lá na empresa, ele está com problema lá na nuvem, no AWS, que foi o exemplo que eu usei. Chegou lá, caiu na sua página. O que você tem que oferecer? É uma conversa, uma consultoria, uma análise sobre o ambiente dele, sobre a situação que ele está passando, para que ele receba uma orientação, um plano de ação, ou o que fazer para o ambiente dele. Nesse contexto, pensando agora na jornada do gestor, ele quer aquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o contato lá, no formulário. E o maior erro de líderes de TI que fazem esse tipo de formulário é não entender o porquê está fazendo, o que tem por detrás, sabe? O que move as pessoas. Não é só você escrever um texto que a pessoa vai chegar e vai deixar lá, entendeu? Se você entende o que move a pessoa, o que faz a pessoa agir, você escreve um texto persuasivo. Olha só o conceito de persuasão aqui. Né? Então, o que você faz? O que é persuasão? É você você estimular com que a outra pessoa haja de acordo com aquilo que você gostaria. Isso é persuadir, né? Quero persuadir alguém, quero persuadir, sei lá, na minha portaria. A portaria não aceita encomenda, certo? Se o morador não tiver, toca no prédio, o morador tem que estar para poder, se for encomenda grande, certo? E eu quero persuadir, eu quero que, não, eu vou sair hoje, eu quero que aceite lá uma encomenda enorme, uma geladeira, por exemplo, vamos dizer, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou conversar lá com o porteiro, vou tentar persuadir ele. O que é? Falar argumentos para que ele faça aquilo que eu quero, vou argumentar lá. Então, persuasão é isso. Isso é persuasão. Então, para você conseguir fazer um texto persuasivo, você tem que saber o que a pessoa quer do outro lado. Então, e como você sabe, pensando na jornada do seu cliente. Pegou? Escreve para mim aí, quem tá comigo? Quem tá pegando aqui esses conceitos? Porque isso daí é o conceito básico, é a base para você construir toda a sua prospecção. Quem erra na base, não dá certo mesmo. Se você pegar, eu pego às vezes pessoas e eu falo assim, Ronald, já tentei prospectar. Eu falo, legal, cara, pô, parabéns, como é que você fez? E aí eu vejo que a pessoa não tem nem a base, obviamente não vai ter sucesso, cara. Constrói uma casa sem ter fundamento, sem você fazer o fundamento da casa, né? Botar as colunas, os pilares. Ó, o Hélio tá comigo, o Murilo tá aqui. Beleza, cara. O Gilson, fala Gilson, tá na área. Marcelo, Josimar, o Denison, o Newton. É isso, cara. Ó, o Hélio falou, eu vendo solução de manutenção de TI. Exato. Então vamos lá. Vamos seguir agora, porque ainda tem mais coisa aqui para falar. Eu prometi no início da live que eu ia dizer quando vale a pena usar o Google como ferramenta de prospecção. Então já falei isso. Agora vamos para a segunda parte da live, que é o seguinte, o que fazer, né? Eu acho que você quer, eu acho que todo mundo aqui quer saber o que faz, né? Porque não adianta chegar a dar vários conceitos e depois falar, beleza, tchau. Não, vamos implementar. Então é o seguinte, você já entendeu agora o conceito. Você precisa persuadir, a pessoa vai cair lá na sua página. Legal, Ronald. Cara, beleza. Vamos fazer isso. Tá.
você já sabe por que precisa fazer, né? Porque você tem que trabalhar de forma profissional. Por quê? Para você ter previsão de entrada de leads, certo? Porque se você não tem previsão, se você veio crescendo só por indicação, você não sabe quantos leads vão entrar até o final de abril, né? Até semana que vem. Quantos leads vão entrar em maio? Você sabe? Você não tem essa previsão. Então você precisa ter essa previsão, tá? Isso é o conceito de forecast que eu falei lá no início. E quando você tem essa previsão, aí você pode projetar meta de crescimento. Não adianta nada você chegar no ano passado e falar, 2020 quero crescer 30%, você seta a meta, mas e aí? Como é que você vai fazer para chegar na meta? Então, isso é o que você precisa fazer. Então, vamos lá. Vamos lá, trabalhar no Google. Então, a gente já sabe que tem esse conceito, então tem que oferecer o que a pessoa quer. Ó, o Denison botou, que sacadas top. Legal, Denison, obrigado, tá aqui comigo. Vamos lá. Você tem que botar lá o que a pessoa quer. Legal. A pessoa, então, ela quer resolver o problema dela. Só que ela quer resolver a qualquer custo? Não. Ela quer também uma sedução ali, né? Ela quer um carinho, né? Ela quer, cara, que você ofereça algo que seja atrativa para ela, entendeu? Não é porque ela tá com um problema que ela clicou lá no seu site, você vai botar qualquer chamada. Não, eu aconselho que você ofereça algo que seja atrativo para ela, tá? No ramo da paquera. Olha, cara, todo mundo, acho que todo mundo aqui é maior de 18 anos, hoje em dia também até a adolescência, com 15, 16 anos já tá todo mundo paquerando, né? Mas enfim, mas como é que é no ramo da paquera? Tá ali, tá o homem, né, olhando pra mulher, a mulher olhando pro cara e tal, e aí, vamos dizer que a mulher fica olhando, e ela dê a entender que ele pode chegar lá pra conversar com ela. E ela fica olhando, dê a entender, e o cara se encoraja e vai lá conversar. O fato dela ter olhado e ter dado pistas que ele poderia ir lá conversar e que ela tinha um interesse, não significa que ela tem interesse a qualquer custo, porque se o cara chegar lá e falar bobagem, cara, ela vai dar um fora, entendeu? É a mesma coisa, a dança é a mesma com seus leads, certo? Então, você fez o anúncio, ele caiu lá no seu site, é ali que você tem que falar a coisa certa. Não é porque ele já está interessado e caiu no seu site que ele vai deixar o contato a qualquer custo. Cara, oferece para ele, continua, entendeu? É um processo de atração, cara. Não é um processo de pesca. O processo de pesca é diferente. Como é que é pesca? Desculpa, pesca não, eu queria falar de pesca submarina, tá? O que é pesca submarina? O cara mergulha lá, pega um arpão, acha o peixe, atira e pega. Ou seja, ele vai no peixe e pega, tá? E como é que é a pesca tradicional? Ele joga a varinha e espera, né, o anzol lá, e espera o peixe vir. É um processo de atração. Esse é um processo de atração, certo? Um processo de tiro, de ir lá buscar, aí é outro processo. Aí é cold call, é ligar para cliente, enfim, aí é outro processo, tá bom? Mas enfim, eu estou falando do processo de atração, tá? E aí, então, você tem que montar um jardim bonito, certo? Monta um jardim bonito, porque quando eu monto um jardim, eu quero que as borboletas venham até meu jardim, certo? Eu não consigo obrigar uma borboleta a vir até meu jardim. Ela vem porque ela quer, ninguém consegue. E o que eu faço para vir mais borboleta? Eu melhoro o jardim, eu deixo ele mais bonito, eu deixo ele cuidado, entendeu? Então, por exemplo, se alguém joga uma sujeira lá, eu limpo de manhã. Ele está todo dia limpinho para quê? Para atrair. Então você vai fazer a mesma coisa na sua página para converter o lead. Então ofereça aquilo que ele quer, tá bom? Seja atrativo. Como ser atrativo? Cara, ofereça uma consultoria gratuita, uma análise gratuita, recomendação gratuita, tudo isso que o cliente quer. Lembra do exemplo? Por que ele quer? Porque eu conversando com eu tinha um problema, conversei lá com a Mariana, que ela é especialista em liderança. O cara tem um problema, ele quer conversar com alguém que saiba mais que ele. Vamos lá. Agora, dito esse conceito, eu espero que você faça da forma correta, tá? Ó, o Helder, ele falou ótimo conteúdo, o Fio de Tecnologia tá na área, Cal Oliveira também tá na área, beleza. Vamos lá, gente. Então, o que o cliente... agora que a gente sabe que a gente precisa falar o que ele quer, e a gente sabe qual é o flow do anúncio, vamos anunciar, né? Bora anunciar. Então tá, como que a gente vai anunciar no Google? Poxa, Ronald, isso aí é super importante. Gente, ó, a importância tá em você entender qual é a estratégia por detrás, não a técnica. Entendeu? Anunciar no Google, isso é uma técnica. Agora, a estratégia por detrás é o que é importante entender. Então foi por isso que eu usei a maior parte da live para poder falar disso, tá bom? Técnica, primeiro. Meu caro amigo,
Talvez você saiba, talvez não saiba, mas anunciar no Google pode ser mais simples do que você pensa. Primeiro, o Google é uma ferramenta, chama Google Ads. Escreve lá, ADS. Bota lá, Google Ads. Para quem nunca sabe, para quem nunca fez, para quem já fez, fica aqui também que eu vou te dar outras sacadas, tá? Então, primeira coisa, você vai criar uma conta lá no Google Ads. Uma conta sua, vai inserir lá teu cartão de crédito, tem a opção de pagar por boleto. O que é pagar por boleto? Você faz um depósito adiantado, ele gera um boleto para você, você deposita lá R$1.000, fica de crédito lá no Google, você vai anunciando e ele vai debitando, tá? Então, tá lá. Criei lá minha conta, tenho lá meu conjunto de anúncios. Eu vou fazer anúncio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar quais são as palavras-chave que meu cliente pesquisa. Então, isso é um exercício que você vai fazer você com um bloco de caderno. Lista lá. Como que o seu cliente poderia estar pesquisando, tá? O Hélio tinha comentado ali, ó, que ele falou, deixa eu ver aqui qual é a solução que ele vende. Eu vendo serviços de manutenção de TI. Então pensa, empresas que fazem manutenção de notebook, sabe? Manutenção de notebook, sabe? Empresas especializadas em manutenção de computadores, por exemplo, tá? No seu caso, empresas especializadas em manutenção de Wi-Fi, de HD, de disco de storage, enfim, bota lá, tá? Então você vai listar vários, tá bom? E agora você vai precisar fazer os anúncios. Então, o que você pode fazer? Primeiro, eu não vou aqui, tecnicamente, te dizer onde é que você vai clicar, porque isso já tem a rodo na internet. Tem informação a balde. Então, quem quer, consegue. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Para pensar se isso não é verdade. Ó, vou repetir. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Se você já sabe como que você tem que fazer, né, ou se você já sabe qual é o objetivo, a estratégia que tem por detrás, o como você consegue. Você pode, primeiro, abrir canais no YouTube que tem na instrução aonde clicar, como que escrever um anúncio, como que configura, sabe, como que você dá o play lá, como que você cria público, como que você faz as segmentações. Cara, tem tudo isso no YouTube. Você consegue essas informações muito fácil, tá? Existem outras pessoas também que fazem curso, caso você queira se especializar. Existem pessoas que dão curso também de Google Ads. Você pode simplesmente fazer curso. Busca aí na internet como fazer curso de Google, caso você queira ser um especialista em saber detalhe onde clicar. Eu acredito que não, porque você é empresário, você é líder da sua empresa, que você precisa só executar aquilo que você precisa, a sua estratégia, para que ela comece a atrair contatos. Então eu acredito que você não precise mesmo fazer curso de Google, você só precisa botar o seu anúncio no ar, rodando, e fazer com que quando a pessoa digite aquela frase, aquela string, apareça você. É isso que você precisa, tá? E tem uma outra opção. Quando você abre o site do Google Ads, lá em cima tem um telefone, um 0800. Tem um 0800? Tem. Tem sim. Sabia que se você pega o seu telefone e liga para aquele 0800, os caras montam tudo para você? Olha, alguns anos atrás tinha um investimento mínimo para o suporte do Google te atender. Eu acho que era R$300 por mês ou 400. Era uma ordem de grandeza dessa, tá? E se eu estiver falando errado e tal, eu não quero que você se apegue aqui aos valores, não, porque eu realmente não lembro de cabeça, ainda mais numa live agora, falar qual era o valor. Mas eu quero que você se apegue à restrição. Tinha uma restrição ali que eles só davam suporte para quem investia, certo? Um número mínimo lá de valor. Só que hoje mudou. O que acontece? Está crescendo, né? A Google está expandindo. Ela quer ter mais clientes. Ela fez um lançamento, cara, alguns dias atrás, falando, olha, empresas médias e pequenas têm direito, a Google vai dar, sei lá, acho que era $100 por conta do coronavírus para você anunciar. Ela fez uma campanha, depois busca isso aí. Era, ó, R$300, o Murilo falou, era isso mesmo. Ah, tá, talvez seja 300 o mínimo. Enfim, mas a Google vai dar tantos dólares ali para quem quiser começar a anunciar. Ela deu isso. E hoje, o 0800, ele não tem mais limite de mínimo de anúncio. Então você pode ligar para lá e você pode falar o seguinte, olha, eu tenho uma empresa de TI e eu quero montar os meus primeiros anúncios. Cara, e o atendimento deles é bom, cara. O atendimento é bom, sabe por quê? Porque eu já usei. Você sabia que eu anuncio
Você sabia que eu anuncio esses vídeos no YouTube? Eu anuncio. O meu orçamento hoje tá mais ou menos 120 por semana, tá? De anúncio. E eu usei, tá? E o que acontece? Enfim, depois, hoje eu não uso mais, porque é fácil, cara. Depois que você aprende, é muito fácil, tá? Então eu usei só para fazer o setup inicial, mas porque eu tenho um perfil mais técnico também, né, cara? Eu gosto de pegar logo, meter a mão e fazer, e eu tenho facilidade com interface, com essas partes técnicas, com TI, sabe? Com instalação de código, eu tenho mais facilidade para entender isso. Então, ao invés de eu ter que ficar esperando no telefone uma pessoa montar e tal, o que eu fiz foi, eu liguei para lá, aí eu falei que queria montar, fiz 5, 6 perguntas, perguntei como é que era, como é que funcionava, a pessoa me explicou, entendeu? Eu deixei ela montar, depois eu fui lá, apaguei e fiz do meu jeito. Foi isso que eu fiz. Mas não é isso que eu tô aconselhando para você não. Tô falando o que eu fiz. Mas você pode ter o negócio montado por eles também, tá bom? Então, aconselho que você anuncie no Google. Vai lá, anuncia. Ronald, eu vou anunciar, vou ter resultado dessa semana. Você vai ter resultado. Pode ser resultado que você espera, ou pode ser resultado que você não espera. Pode ser que você tenha algum contato, pode ser que você não tenha nenhum contato. Ah, Ronald, não tive nenhum contato, né? Porque, ó, vamos lá. Se você tiver contatos, beleza, você vai falar, a sua pergunta vai ser assim, Ronald, tive contatos, como é que eu faço para melhorar? E aí eu vou falar, olha, tem que fazer alguns ajustes, vamos ajustar copy. O que é copy? Copy é uma expressão no marketing que é texto persuasivo, certo? É o texto persuasivo que você usa para a pessoa tomar uma ação, para o seu cliente tomar uma ação. Isso é copy. Então você pode ajustar a copy, que são os textos, tá? É isso que você ajusta se você tiver contato, se quiser aumentar mais. Se você não tiver nenhum contato, como que você ajusta? Você fala, ah, Ronald, eu não tive nenhum contato. Aí você precisa de algumas análises. Primeiro, você pode ligar lá também para o 0800, tá? E perguntar, vai pedir. Agora, normalmente eles não são especialistas em TI não, tá? E nem muitos especialistas em marketing. Eles são pessoas de ferramenta. Isso que você precisa entender. E aí, é isso que eu tô trazendo aqui. Eu fiquei 47 minutos falando só sobre a estratégia. Quando você ligar para o 0800, os caras são bons em ferramentas. Se eles fossem bons em marketing, provavelmente eles não estariam ali no call center atendendo, né? Eles estariam fazendo outras coisas, certo? Então, enfim, e não estou desmerecendo ninguém não, só estou falando que é uma característica mesmo. Eles estão ali para para clicar e fazer um anúncio e ficar no ar e pronto, e o Google começar a anunciar e começar a descontar o seu dinheiro aí e o Google está recebendo. Eles estão ali, tá? Enfim, então eu só quero deixar isso bem claro. Eles não são especialistas de marketing, não são seus consultores. Você tem que chegar e dizer o que você quer. Então, vamos lá. Vamos dizer que você fez um anúncio e não recebeu nada, nenhum contato. E aí, o que eu faço? Pô, tô perdido, né? Onde que eu erro? Onde que tá o erro? Cara, você primeiro, quando você entrou em campo, você pulou na água e você nadou de uma borda até a outra da piscina, você fez a sua primeira nadada, você entrou em ação. E só depois de entrar em ação, você tem a possibilidade de avaliar o que você fez certo e o que você fez errado. É impossível um professor te orientar do lado de fora da piscina. E como que você avalia no Google? Você avalia através de métricas. Primeiro, quantas vezes o seu anúncio foi impresso? O que é impresso? Alguém fez uma pesquisa e o anúncio apareceu. Quantas vezes ele foi impresso? Isso tem lá, a métrica lá. E aí você sabe, olha, o problema tá... Será que o problema está na pesquisa que eu disse que eu queria que quando a pessoa digitasse o Google exibisse? Será que foi? O problema está aqui? Bom, depende. Se ele foi impresso muito poucas vezes, sim, o problema está aqui, porque ninguém está pesquisando o que você achava que pesquisava. Agora, se ele foi impresso muitas vezes, então o problema não está nessa pesquisa, né? Então tá, se ele foi impresso muitas vezes, então passamos da primeira etapa. Segunda etapa, quantos cliques ele teve? E aí você vai pensar o seguinte, ah, meu anúncio teve 10 cliques. É bom, 10 cliques é muito ou é pouco? Né? 10 cliques é muito ou é pouco? Tomar um café. Depende, né? 10 reais é muito ou é pouco? Né? 10 reais para você almoçar, você e sua esposa,
com bebida, com refrigerante. É muito ou é pouco? Provavelmente é pouco, né? Provavelmente é pouco. Agora, R$10 para você tomar um café na Nespresso. É R$10 aqui. Se você for tomar, se você comprar na Nespresso, sai R$2 a cápsula, tá? Mas é R$10 aqui nessa cafeteria aqui do meu lado, tá? Ah, Ronald, não, mas as outras cafeterias aqui cobram R$4,90. Tem outras que tem café melhor, cobra R$5,90. Tá bom, mas aqui é 10. É muito ou é pouco? Então é relativo. Então, se o seu anúncio teve 10 cliques, você precisa de ter uma base de comparação. Então, para eu saber se o café de R$10 é muito ou é pouco, eu preciso saber qual é o preço do mercado. Né? Na Nespresso cobra 2 para fazer em casa e nas outras cafeterias cobram R$5. Vai, R$5. Então, eu tenho uma base de comparativo. Poxa, é muito. Então, qual é a base de comparação para o número de cliques? Se você tiver 10 cliques lá, só olhando o clique, você não sabe se é bom ou se é ruim. Agora, você sabe. Se alguém quiser chutar, escreve aqui, tá? No comentário. Mas eu vou falar aqui, vou dar a resposta. É o seguinte. Lembra o que eu acabei de falar? Que você precisa ver o número de impressões. Olha só. Se você imprimiu para 1.000 pessoas e de 1.000 pessoas você teve 10 cliques, isso representa 1%, né? Se você imprimiu o seu anúncio para 10.000 pessoas e você teve 10 cliques, isso representa, acho que é 0,1%. Se eu estiver errado aqui, depois vocês me corrijam aí, tá? Enfim, isso representa 0,1%. E se você imprimiu o seu anúncio para 300 pessoas, e você teve 10 cliques, isso representa, sei lá, 3%. Já não está tão ruim assim, certo? E aí você vai olhar número de impressão por número de clique. Entendeu? É isso que você vai comparar. Então, por exemplo, se você tiver 1.000 cliques e 1.000 impressões e nenhum clique, cara, tá ruim, né? Tá ruim. Agora, se você tiver 1.000 impressões e 10 cliques, será que tá ruim? Depende. Quanto você pagou por 1.000 impressões? Eu paguei, sei lá, R$5 por 1.000 impressões. E muitas vezes esse é o preço, tá? Quer dizer, no Facebook, né? No Facebook, no Instagram é isso. Eu gostaria de ter R$5 para 10 cliques, eu pago. Sairia 50 centavos o clique, tá bom. Certo? Então, o que eu faço? Eu faço um conjunto. E aí eu vejo, olha, então entraram 10 cliques aqui no meu anúncio, certo? Então eu sei que o número de impressão versus o número de cliques no anúncio, eu sei que tá bom. E aí eu falo, então tá, vou pro próximo passo. Na minha página, quantas pessoas visitaram a minha página? Então eu sei que nesse período que rodou o anúncio, foram 10 pessoas. Quantas converteram? Nenhuma? Poxa, então o problema está na página. Eu não estou convertendo nem 10%. Agora, 10 é pouco, né, para você ter um número estatístico. Então, o que você faz? Você aumenta. Então é bom você ter uns 50 visitas na página, 100 visitas, para você ter um número estatístico. Gente, chegando no fim da live, eu espero que você tenha aprendido. Está faltando 1 minuto para encerrar. Quero te fazer um convite. Entra no meu grupo de Telegram, porque lá eu vou fazer um áudio adicional sobre essa live. Vou fazer isso hoje, tá? E eu espero muito que você tenha entendido qual é a parte estratégica de você executar prospecção. Cara, é muito importante que você faça prospecção, que você tenha processo. Se você quer crescer, se você não quer crescer, se você quer continuar do tamanho que você está, então tudo bem, aí não tem problema nenhum. Mas caso você tenha ambição de crescer, é importante que você faça prospecção. Nessa época do coronavírus, eu tenho outras pessoas que estão prospectando. O Hélio botou, muito obrigado, meu amigo, você é fera. Obrigado, Hélio, por ter participado. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, hein? Então tá, vamos lá. Então é importante que você faça prospecção mesmo na época de coronavírus. Por quê? Porque os clientes ainda continuam tendo problemas, entendeu? Os projetos ainda continuam. Então, mesmo que o cliente não feche agora, você pode marcar reunião para já antecipar fechamentos possíveis lá na frente, tá bom? É isso, gente. Quem chegou no meio, reveja essa live, porque eu passei muito conteúdo e eu espero que você entre em ação já nessa semana, tá bom? Grande abraço e boas vendas!